Sejam muito bem-vindos, terapeutas que querem viver da sua profissão. Sejam muito bem-vindos vocês. Deixa eu diminuir essa luz, que tá muito. E vamos falar um pouquinho com os terapeutas hoje. Essa é a nossa primeira aula. Seja bem-vinda, Muri, Otacílio, sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto que eu estou começando e essa é a nossa aula inaugural para terapeutas, onde a gente vai falar muito, vou compartilhar tanto dos meus desafios quanto das estratégias que eu fui criando para aumentar, né, o meu faturamento como terapeuta e estratégias, inclusive, que eu continuo aplicando cada vez mais. Eu continuo sempre buscando ter essa visão estratégica que é muito nata minha, que eu sempre trabalhei em empresa, sempre trabalhei com nesse lugar de empreender, né, há muitos anos já nesse lugar de empreender. Então a gente está sempre olhando para o mercado digital, para o mercado futuro, para tudo que está acontecendo na IA. Como que isso pode nos ajudar? E quando eu olho, né, para as perspectivas assim de mercado futuro, acho que a gente já pode começar por aí. Um dos mercados que tem grande potencial de crescimento são mercados que estão ligados ao desenvolvimento humano. Com toda essa mudança que a tecnologia vem trazendo, que a inteligência artificial vem trazendo, as pessoas vão ficando cada vez mais perdidas e fragilizadas. Quem não se adaptar à mudança é algo cada vez mais presente na nossa vida. E nós, enquanto seres humanos, principalmente aqueles 30 mais, 40 mais, ainda temos uma dificuldade de nos adaptar às vezes, de mudar, de ir atrás, de buscar inovação. Ainda temos aquela mentalidade que eu até comentei ontem na live, de a gente formou para alguma coisa e eu tenho que ser isso para o resto da vida. Formei para biologia, tenho que ser bióloga para o resto da vida. Escolhi ser terapeuta de constelação familiar e vou ter que atender só sessão para o resto da vida. Não, nós temos que estar atento ao mercado, temos que estar atento a tudo que está acontecendo. E uma das grandes questões minhas no começo do processo de atender como terapia e de ser atendida como cliente de terapia principalmente, é a dor que eu tinha de como é que eu transformo todo esse aprendizado, todo esse conteúdo que eu aprendi sobre mim mesmo em resultado. Porque a gente, querendo ou não, eu sempre adoro espiritualidade, adoro um retiro, adoro ficar totalmente zen ali, né, no meio da natureza, amo estar no meio da natureza. Só que se a gente voltava para casa, o que acontece quando a gente volta para casa na segunda-feira depois do retiro? O que acontece? Tem conta para pagar, tem filho para criar, tem casa para cuidar, tem relacionamento com os amigos, relacionamento afetivo, a vida acontece, né? Então a gente fala muito, às vezes, de transição planetária, das questões energéticas, e eu amo falar sobre tudo isso, amo estudar sobre tudo isso, mas e a vida na prática, material, ela continua existindo, né? A gente fala de Matrix, mas não tem como escapar da Matrix. A gente está vivendo aqui nesse planeta, a gente escolheu, a nossa alma escolheu estar aqui agora, nesta existência, fazendo essa jornada. E nessa jornada, nesse mundo atual, a gente tem que tem que se submeter a algumas regras do jogo. Então, uma das regras do jogo eu preciso de dinheiro para poder pagar minhas contas, eu preciso fazer dinheiro para poder me alimentar, para eu poder bancar alguns hobbies, para eu bancar os cursos. Ninguém se tornou terapeuta de graça. A gente pagou, a gente investiu dinheiro nas formações. A gente investe dinheiro naquele profissional que nos acolhe, que nos escuta nas nossas sessões, nos programas de desenvolvimento que a gente fez. Então, é uma idealização. Eu acredito que pode ser que um dia, né, o mundo chegue nesse lugar onde a troca, onde a gente vai ser
retribuído no nosso tempo de outras formas. Acho bacana algumas coisas que acontecem entre o terapeuta, por exemplo, das permutas, né? De eu ter um trabalho para entregar, você tem outro trabalho e a gente troca. Mas nem tudo dá para fazer isso. A gente precisa realmente se abrir para fazer dinheiro. E a primeira questão, e algo que eu vou tratar muito nessas lives, é a gente aprender a ter visão do nosso negócio. Ser terapeuta é um negócio, é uma profissão. E toda profissão precisa de estratégia. Ser terapeuta é uma das profissões mais lindas, mais promissoras, porque, como eu estava dizendo, com toda essa tecnologia, o ser humano vai precisar cada vez mais, a gente tem visto a crescente dos desafios emocionais, a crescente das demandas, né, de saúde mental. Então, a nossa profissão vai ser uma das poucas que ainda tem muito mercado crescente. Psicólogos, terapeutas, todo mundo que trabalha com saúde mental e emocional tem muito chance de trabalho nos próximos anos. Mas eu preciso entender que só a minha vocação e minha boa vontade, sem estratégia, vai dificultar muito o meu processo. Vai dificultar muito o meu processo de sobreviver. E eu venho da biologia, eu venho da consultoria ambiental, onde eu aplico muitas estratégias o tempo todo. Estratégia de venda, estratégia de manter o cliente, estratégia de dar feedback, estratégia de como ter realmente essa estrutura para continuar com aquele cliente ali sendo, né, meu. E eu percebi que eu mesma, em muitos momentos, às vezes não aplico todas essas estratégias para o terapeuta, para o meu lado terapeuta, para o meu processo terapeuta. E eu venho mudando isso há alguns anos. E eu tenho percebido realmente os resultados que tem vindo trazer essa visão de negócios da consultoria ambiental para dentro do meu negócio de terapia. Eu tenho visto essa mudança acontecer nos meus resultados e, inclusive, é por este motivo que eu realmente, né, por ter percebido essas mudanças nos meus resultados como terapeuta, trazendo essas estratégias, que eu resolvi fazer de fato, fechar de fato essa transição de carreira aí, né, ir realmente deixando a biologia. Eu estou exatamente nesse momento de fechar os últimos contratos que eu já tenho, né? Alguns contratos longos, passar isso para um sucessor, para alguma pessoa nesse movimento e viver realmente só da empresa de consultoria e treinamentos, que é a minha paixão também, que é a minha vocação é ensinar. E eu vou trazer essa aula inaugural, a gente trazer várias reflexões, tá? As próximas aulas a gente vai fazer ela ainda mais estruturada, acho que a gente vai para o canal vizinho ali, porque eu consigo mostrar para vocês slides. Eu tô até com um roteiro aqui, né, do meu lado, no meu computador, vocês me verem olhando para o lado, é porque eu estou olhando para esse roteiro, porque o objetivo da aula de quarta-feira é ser estruturada, ter reflexão sim, a gente trabalhar a mentalidade sim, porque sem trabalhar essas mentalidades, as nossas dependências emocionais, fica difícil a gente avançar, tá? Fica difícil a gente ir adiante nesses resultados que a gente busca. Então, vai ter esse formato também, mais estruturado a nossa aula, porque o Divinamente Humanos é isso. O Divinamente Humano surgiu deste lugar, dessa minha dor de necessidade de integrar o céu e a terra, integrar toda essa maravilha que a gente vive nas conexões espirituais, na conexão, né, terapêutica com a vida material, porque a vida acontece na matéria. E como eu já comentei, acho que na live da semana passada, a live que eu faço, né, que eu fiz geral para todo mundo, não com foco só para terapeutas, eu disse que esse movimento do Divinamente Humanos, ele surgiu para isso, para essa demanda, porque a gente, enquanto alma e espírito, nós escolhemos essa jornada aqui na Terra, então a gente tem que aprender a lidar com ela, e foi estudando desenvolvendo esse método que um momento da vida, lá 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu tive essa epifania quase de desistir das terapias, porque para mim ficou muito claro que o mundo material por si só, o nosso sistema familiar, as pessoas que estão ali ao nosso redor, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, são um próprio instrumento
para o nosso desenvolvimento enquanto alma. E foi daí que surgiu a frase que eu falo muito, né? A vida, o universo é um caos milimetricamente orquestrado pelo cosmos. Por que eu falo muito essa frase? Porque tem uma lógica nisso tudo. Mas depois eu entendi que nem todo mundo consegue ter essa visão e que nós terapeutas estamos muito a serviço de trazer esta visão para as pessoas. Então precisamos nos estruturar, essa série de lives vai ser sobre isso, vai ser sempre com essa pegada de uma reflexão, mas também de trazendo estruturas, coisas que vocês podem ir aplicando no cotidiano de vocês, para poder estruturar cada vez mais os atendimentos, trazer visões de mercado, que eu estou sempre estudando, que eu estou sempre investindo em informações e treinamentos, e vou trazendo aquilo que eu vou aprendendo, porque como eu disse, o mercado muda, e a estratégia que a gente aplica hoje, pode ser que daqui o ano que vem, ela já não vá funcionar mais. Então a gente precisa estar sempre presente para essa mudança do mundo mesmo. Nós vivemos no mundo e precisamos estar conectado ao mundo de uma forma integrada àquilo que habita em nós, aquilo que é a nossa essência, aquilo que são as nossas características, tá? Então eu quero trazer aqui 3 pontos, né? A gente vai falar nessa primeira aula desses 3 pontos que são gargalos para que a gente possa realmente ser bem remunerado como terapeutas. Gargalos muito comuns entre nossa categoria profissional. Gargalos que eu já enfrentei muito, acho que eu dou check em todos aqui, eu acho que eu já passei por todos eles e um ou outro às vezes me revisita. Então, primeiro gargalo, primeira dificuldade que a gente precisa estar atento é a questão de precificar o nosso atendimento, de precificar aquilo que a gente pode entregar para o mundo. Porque eu já escutei demais e já falei essa frase lá anos atrás, eu já disse essa frase. Nossa, mas é um dom que eu tenho. Como é que eu vou cobrar por algo que a espiritualidade me deu, que Deus me deu, que o universo me deu? Então, essa é uma crença que trava muito a nossa capacidade de crescer enquanto profissionais. E ali, lá atrás, uma forma que eu achei de começar a driblar esse pensamento, de driblar essa culpa que vinha de eu cobrar uma sessão, né? E lá atrás eu comecei com atendimentos muito voltados para a espiritualidade mesmo. O Reiki, o Theta Healing. Então, era uma questão onde a minha mediunidade, a minha habilidade, a minha vocação era muito presente e eu tinha muita dificuldade para o preço. Então, no começo, eu comecei driblando, explicando para mim mesmo que eu estava cobrando pelo meu tempo, não pelo meu dom. Eu comecei trazendo para mim, a primeira percepção que eu trouxe foi essa, de que eu precisava disponibilizar minha hora para estar atendendo aquela pessoa. Então, na minha cabeça, eu comecei a trabalhar essa questão e ficar em paz com essa questão quando eu comecei a pensar, não, eu disponibilizo meu tempo. Eu tô aqui, o meu tempo tem uma hora, um valor, né? Minha hora tem um valor para estar aqui. Meu tempo vale. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui me dedicando a essa pessoa. Então eu comecei a acalmar o meu coração nesse lugar, tá? Porque a gente entra no medo de parecer mercenário, no medo de que se eu cobrar, será que vai ter alguém para pagar, né? Que tá muito ligado com o nosso valor. E não só porque às vezes a gente tem uma autoimagem distorcida da gente mesmo, porque às vezes a gente tem uma distorção da nossa capacidade, que é super natural, né? Vem das nossas formações. Eu já contei isso inúmeras vezes nos meus cursos de live. Eu sou disléxica. Então, na minha alfabetização foi extremamente desafiadora, extremamente. Então, eu carrego até hoje essa sombra da minha capacidade, que eu sei que não tem, ao mesmo tempo, né, olhando para as coisas que eu desenvolvi, para tudo que eu ajudei a implementar no mundo, tudo que eu já fiz para a minha história, eu não tenho problema nenhum de capacidade, pelo contrário, né? Eu sou muito capaz de muitas coisas cognitivamente falando, mas eu tinha esse pensamento, e às vezes a gente tem, é natural. Só que também é algo muito comum nosso, enquanto ser humano,
e principalmente nós enquanto terapeutas, a gente desconsiderar o valor daquilo que é fácil para nós. Isso é do ser humano. Aquilo que é muito fácil para a gente fazer, a gente desconsidera. Por quê? Existe uma cultura. Você abre as redes sociais aqui, né? A gente abre as redes sociais. Se você for começar a pesquisar um pouquinho sobre produtividade, alta performance, se você der uma pesquisada, o algoritmo vai te inundar de informações do tipo: você tem que se esforçar muito, tem que dar o sangue, tem que morrer de trabalhar, tem que não sei o que, tem que dar o seu máximo, né? Trabalha enquanto os outros dormem. E um monte de frases, isso é bombardeado de informações desse tipo. Ou seja, a sociedade, ela valoriza o esforço, ela valoriza a dificuldade. E ser terapeuta, quem vai para essa profissão de terapeuta, geralmente vai porque tem dores no próprio sistema, porque tem dores na própria alma, mas porque também tem sensibilidade, porque também tem uma vocação aí, porque tem uma facilidade. Tudo aquilo que é vocação, tudo aquilo que é dom natural nosso, é fácil para nós. E como culturalmente a gente tem uma supervalorização da alta performance, da dificuldade, do fazer demais, o que acontece? A gente fica com medo de pôr preço naquilo que é fácil para nós, naquilo que é fácil de fazer para nós. E muitas vezes, enquanto terapeuta, como eu disse, muito dom, tem muito do nosso dom, da nossa sensibilidade, que é algo natural. Então a gente precisa começar a repensar isso, mudar essa mentalidade, essa forma de enxergar. Se eu faço fácil, é porque é meu dom, mas não quer dizer que eu também não estudei, não quer dizer que eu também não investi esforço nisso, inclusive esforço financeiro, de pagar por aquilo, como eu já falei aqui. Então a gente precisa entender que é muito bem-vindo a gente receber sobre isso, né? Então essa outra coisa também é essa crença de que uma sensação de missão que a gente tem, né? Então a dificuldade de cobrar às vezes vem dessa sensação de missão. Não, mas é minha missão ajudar outras pessoas, mas é minha missão fazer isso. E muitas crenças religiosas de que missão, quando é dom, quando é missão, a gente não pode cobrar, né? Missão a gente faz por caridade, a gente faz por vocação, não pode associar isso a uma profissão. Claro que pode sim. E quanto mais recurso financeiro você tiver, mais possibilidade você tem, por exemplo, de fazer atendimentos solidários, vez ou outra, de ir prestar um serviço comunitário, de apoiar uma entidade, de apoiar alguma coisa, de ampliar a sua missão. Quanto mais recurso financeiro você tem, mais chance de ampliar a sua missão, tá? Então, tudo isso, todas essas crenças, são crenças relacionadas ao primeiro pilar que a gente está falando aqui, que é a dificuldade de cobrar. É o que está por trás, muitas vezes, dessa dificuldade de cobrar. E aí tem inúmeras outras coisas também. A gente que é desse mundo terapêutico, espiritual, por exemplo, na minha metodologia, eu vejo, através da astrologia, os karmas que a pessoa traz, as linhas kármicas que a pessoa traz. Então ali eu consigo também te mostrar particularmente na sua individualidade quais são as questões que podem ter. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma questão grande com rejeição social por conta de karmas que eu trago, né, aqui para lidar nesta existência. Então também, quando eu vou ser terapeuta, que eu vou colocar minha voz no mundo, meu treinamento no mundo, existe aí uma história pessoal por trás disso, que eu vou ter que lidar com ela todo dia, um pouco todo dia, ok? Então tem esses que são, eu trouxe aqui muitos pontos que são comuns e tem inúmeros outros mais que a gente pode aprofundar, que está por trás dessa dificuldade de cobrar. Mas eu quero que você já fique aí no seu radar quais são as dificuldades que eu tenho de pôr preço e de cobrar pelo meu atendimento terapêutico. Traga isso para o seu radar já, tá?
O segundo tópico que a gente vai entender como dificuldade de nós conseguirmos um recebimento, né, fazer uma renda mensal recorrente aí de pelo menos 10k, e 10 é pouco, tá? Depois que você vai entendendo o jogo do negócio, 10 é bem pouco. Mas para quem está começando, é uma meta desejável, né? E é uma meta muito acima da realidade da grande massa da população. Mas depois que você começa a entrar no jogo, você vai vendo que esse valor já vai ficando pequeno. Então, o segundo ponto que eu quero trabalhar nessa aula com vocês é sobre a falta de estrutura, que tem a ver com aquilo que eu disse, de começar a encarar a profissão terapeuta como um negócio, né? Realmente uma profissão. Mesmo que você seja autônomo em qualquer profissão, você precisa ter algumas estratégias, você precisa estruturar algumas questões no seu negócio. Então, eu quero convidar você, quanto você pensar, de 0 a 10, quanto você enxerga seu negócio de terapias como um negócio de terapias, e não só como missão, e não só como uma profissão. Precisamos mudar essa mentalidade e ir além. E quando eu falo dessa estrutura, do que eu tô falando, né? Eu tô falando da gente não atender na gambiarra. Eu tô falando de você colocar dentro do seu atendimento uma metodologia que vai dar para o seu cliente a sensação de que ele está evoluindo, essa percepção, não sensação, mas a percepção de que ele está evoluindo. Porque a gente trabalha com temas subjetivos, né? Menos palpáveis. Então, a gente trabalha eu preciso ter no meu processo uma condução que faça o meu cliente perceber essa evolução dele. E isso é algo que cada vez mais eu tenho estruturado dentro do meu método. Tenho estruturado inúmeras ferramentas, tenho estruturado questões realmente práticas para o cliente, tipo tarefas mesmo para ele fazer, sabe? Eu preciso pegar aquilo que a gente trabalhou dentro da sessão e traduzir para ele em aplicações cotidianas. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que tem um problema muito parecido com o meu, de uma dificuldade de se expor, mas o foco dela é o medo de errar, né? A questão pessoal dela é o medo de errar. E ela trava na profissão dela, ela é advogada, ela trava na profissão dela por esse medo de errar. Falei, vamos te colocar no erro, vamos te colocar para ficar em paz com o errar. Pensamos algumas estratégias práticas para ela começar, na mente dela, a criar menos repulsa ao erro. E qual foi a estratégia que a gente chegou juntas? Você vê que não é algo mirabolante, é algo simples. Ir para o beach tennis. Experimentar o beach tennis. Que ela disse até que já pensou várias vezes em fazer, mas que morre de medo de não dar conta. De novo, o medo do erro. Quando a gente tem um padrão de comportamento, igual o medo de errar, né, ele desenvolve um padrão de comportamento, que é o quê? Não se arriscar demais. Só se arrisca naquilo que é do domínio dela, onde ela sabe que a chance de errar é mínima. Então eu falei, você precisa ir para um ambiente onde a chance de você errar na frente de outras pessoas seja alta. E o beach tennis é divertido. A gente erra, mas a gente dá risada. A gente se coloca no erro, mas a gente se diverte. Então, o que eu estou comandando para ela fazer, né, na mente dela? Que ela se exponha ao erro e associe isso a coisa boa. Entendeu? Que uma tarefa simples, um acordo simples, de uma sugestão que a gente pode fazer e não impus, fui pensando com ela, fui explicando todo esse fundamento e fui pensando isso junto com ela e pedi para ela se colocar nesse lugar, se desafiar a ir nesse lugar, né? E ela está fazendo algumas aulas já fez algumas aulas, tá sendo bem difícil para ela, mas vai avançando. É o que a gente chama de efeito paralelo, efeito secundário. É muito aquela frase que a gente ouve, né? Quando o seu cérebro tende a fazer as coisas todas da mesma forma para economizar energia. Então, primeira coisa da estrutura, método no seu atendimento.
uma forma de atender. Eu sei que na sua ferramenta que você usa, muito provavelmente você já tem ali o método. Por exemplo, se é a constelação, você tem um método da constelação, como fazer uma constelação. Você sabe como conduzir uma constelação, começo, meio e fim. Mas como que você vai ligar essa constelação com a vida prática cotidiana daquela pessoa? Se você trabalha com o Theta Healing, como que você vai conectar essa sessão que você acabou de fazer e entregar com a vida prática cotidiana dela? Então, esse é o método de Divinamente Humanos. Sempre conectar. A gente sempre vai. Então, vai ter a formação, né, do Divinamente Humanos e eu vou ensinar todo esse método. Mas eu já vou trazendo aqui para vocês a base dele. Você pode ir criando em cima dessa base. Então, a primeira coisa que você precisa estruturar para aumentar a percepção de valor da sua sessão é esse alinhamento entre aquilo que a sessão que você acabou de entregar, a dor que a pessoa traz e a vida prática dela. Esse alinhamento céu e terra, essa integração. Precisa dar essa estrutura, trazer isso na sua metodologia, ok? Primeiro passo, dentro da própria sessão, você precisa criar uma estrutura. Depois você precisa criar a estrutura básica mesmo de atendimento. É você que atende todos os seus WhatsApp, você que agenda todos os seus clientes, a sua sessão. Você vai ter uma pessoa, uma secretária remota para isso, uma pessoa, você tem um espaço físico seu, ou vai atender em outro espaço, ou vai atender só online. Eu vou divulgar o meu trabalho onde? Eu vou divulgar pelo Instagram, vou divulgar pelo YouTube, outra rede, TikTok, sei lá o que. Onde é que eu vou? Onde é que o meu público está? Público? Qual público que eu me conecto melhor? Qual público que eu falo melhor? Às vezes quando a gente está começando, esse é um erro que eu tive demais. Medo de segmentar. Nossa, mas o outro vai se sentir deixado de fora, não vai buscar o meu atendimento. Se eu foco só com mulheres, e os homens? E se os homens vierem me procurar, eu não vou atender? Vai atender sim. Mas você na divulgação precisa nichar, precisa falar com alguém específico. E qual vai ser o seu nicho? O seu nicho tem que estar pautado na sua história. Tem que pautar nas suas... na sua história mesmo, naquilo que você já vivenciou, naquilo que você tem condição de contribuir mais. E aí, por isso que é importante, quanto mais você se conhece, mais entende a sua jornada, a sua própria jornada, porque terapeuta precisa fazer lição de casa. A gente só leva o nosso cliente onde a gente já foi. Outro medo, né, que a gente tem, que eu lembrei aqui, fugindo um pouco dessa questão da estrutura, é assim, gente, será que o cliente que chega, né, eu vou dar conta de atender? Tem campo, gente, é campo. O cliente que chegar para você vai ser benéfico para você, vai ser aquele que você dá conta, é campo, é ressonância. Então fica já tranquila sobre isso. E cria realmente uma comunicação, criar comunicação a partir daquilo que você já vivenciou. Niche, escolhe um público que você tem mais afinidade, comunica e fala com esse público. Vão chegar públicos diferentes, vez ou outra vai chegar assim, tudo bem, você atende. Desculpa, gente. Você atende, entendeu? Não tem problema, mas eu preciso escolher. E outra coisa é a própria comunicação. Algo que também foi uma dor para mim muito tempo. A gente quer falar da nossa técnica. A gente quer comunicar. Aqui é diferente. Eu estou falando com terapeutas. Eu estou falando, né, nesse programa de igual para igual de profissão. Mas quando eu vou vender para o público final, o que acontece? Eu preciso falar a linguagem desse público, eu preciso me fazer entender. Então, quanto mais simples for a comunicação, melhor. É uma outra estrutura que a gente tem que dar. Quanto mais simples for a minha comunicação com o meu público final, e o público final não quer saber da sua técnica. Não quer, ele quer saber do resultado, ele quer saber da transformação. Se ele está com problema no casamento, ele quer resolver o problema no casamento. Se ele está com problema com o filho, ele quer resolver o problema com o filho. Se ele está com problema de dinheiro, ele quer resolver o problema de dinheiro
dele. Por isso que o método Divinamente Humano é tão importante. Você não tem que falar se você atende com constelação, se você atende com reiki, se você atende, saca ali da sacola, da mochila das costas de ferramenta, aquela que fizer mais sentido para aquele atendimento, né? Você não vai falar disso com o seu público, você vai falar da dor que você consegue resolver, da dor que você consegue conduzir o seu cliente a resolver. Ah, mas eu não sei que dor eu consigo conduzir o meu cliente. De novo, a sua história vai te contar. A sua própria história vai te contar. Aquilo que você já enfrentou na vida, você consegue ajudar o seu cliente a enfrentar também, a conduzir também. Entendeu? Então, o segundo ponto é essa falta de estrutura. Outra coisa de falta de estrutura que a gente precisa olhar, e essa é uma falha minha grave, que eu estou trabalhando para corrigir de uns tempos para cá. Não pegar um depoimento, não pedir um depoimento, não pedir para o nosso cliente um feedback sobre como é que está a sessão, né? Como é que está para ele os resultados que ele está conseguindo a partir do nosso atendimento, as mudanças que ele está percebendo na vida dele a partir dos nossos atendimentos. E quando eu falo de resultado, como a gente está trabalhando de algo subjetivo, não é só resultados fáceis de mensurar, por exemplo, como resultados financeiros, mas às vezes de perceber que a relação com o marido melhorou, a relação com o filho melhorou. Isso são resultados, né? E isso serve como prova social. Nós, seres humanos, a gente é movido, é influenciado por provas. De novo, enxergar como negócio. Ah, mas como é que eu vou pedir? Ficar sem graça de pedir isso para um cliente, ficar sem graça de pedir isso, né, para o meu cliente. Será que ele vai achar ruim? Aí você está no processo de dependência emocional, com medo de rejeição, com medo de desagradar. Aí você tem que se trabalhar enquanto pessoa, porque é um negócio, né? E eu preciso ter provas sociais. Outra coisa que é muito comum, às vezes, a gente... No meu caso, o que eu estou fazendo agora? Colocando uma pessoa para me ajudar nessas questões. Por quê? Porque de novo é se perceber. Eu sou uma pessoa muito do presente. Se eu estou numa imersão, eu estou ali para conduzir. Então eu esqueço de pedir depoimento na hora da imersão, eu esqueço de gravar o depoimento, eu esqueço de pedir. Por quê? Porque eu estou presente naquilo que eu estou fazendo. Então, o que eu faço? Coloco alguém para fazer por mim, porque eu sei que na minha cabeça eu esqueço disso. Isso passa desapercebido por estar presente e focada naquilo que eu estou entregando naquele momento. Então, precisa criar uma estrutura de como fazer isso e entender que algumas coisas eu sou inábil, né, que eu não tenho habilidade para fazer, e delegar essas coisas que eu não sou tão boa para fazer. Isso faz parte de estrutura. Isso faz parte do segundo pilar que eu tô trazendo aqui, que impede o terapeuta de faturar mais. Então, estrutura de negócio. Olhar para a sua profissão como um negócio e ser estratégico neste negócio. Isso é o segundo pilar que te impede de faturar mais e de viver da sua vocação, daquilo que você ama fazer, tá? Outra crença que também a gente tem que blindar. Gente, é tão complexo, né? Nós somos complexos. Mas a questão do prazer também é algo que é muito... quanta permissão a gente tem para viver o prazer? Nós que somos terapeutas, temos uma tendência a ser mais sensíveis, a ser mais dramáticos, a se envolver muito nas questões emocionais. É natural, é da nossa sensibilidade. E tudo nesse mundo é uma faca de dois gumes. Ela pode, dependendo de como eu usar, pode ser uma potência e pode ser também uma fragilidade, né? A dose, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Então essa sensibilidade pode muitas vezes nos levar para esse lugar de estar muito na falta de permissão de ter prazer, na falta de permissão de desfrutar dos nossos resultados. Tudo isso impacta também, mas aqui também é mentalidade. Mas vamos voltar para o nosso foco aqui e vamos para o nosso terceiro pilar, que pode estar impedindo você, terapeuta, de faturar aquilo que você deseja, de faturar mais,
que é realmente essa mentalidade empreendedora, tá? Antes eu estava falando mais de mentalidade de crenças pessoais, de crenças próprias de desfrutar, de crenças você com você mesmo, que abrange toda. Mas essa mentalidade de empreendedorismo, ela faz diferença. Não é porque você trabalha com a espiritualidade, que você trabalha com questões emocionais, que você não tem que pensar estrategicamente, não tem que ter essa visão empreendedora no seu negócio. Que era um erro mais comum que todo terapeuta comete, porque não tem visão de mentalidade empreendedora, vender sessão individual. Sessão individual é curativo. Você vai fazer um curativo na pessoa e não vai ter resultado, não vai trazer resultado nenhum para ela, não vai trazer transformação nenhuma para ela. Não é bom para ela, não é bom para você. Sessão individual não é bom para ninguém. Não é bom para o cliente porque ele vai só dar uma aliviada e não vai conseguir resolver o problema dele. Não é bom para você porque você vai receber ali só um valor, R$100, R$200, R$250 na sessão. Se for uma sessão de constelação, 450, 500, 600, depende do valor, depende do lugar, né? Do tempo de experiência que você tem. Mas você vai ver aquela sessão. E numa única hora, 2 horas que seja, às vezes uma constelação vai um pouco mais, você não vai resolver o problema do seu cliente. Ainda mais se você não tiver método de atendimento divinamente humanos, de fazer aquele link do seu atendimento, da sua ferramenta que você acabou de entregar, com a vida prática e material e cotidiana dele. Se você não consegue fazer esse link para ele e acompanhá-lo, não faz. Não adianta. E outra, gente, conhecimento por si só tem em todo lugar. Conhecimento por si só tá aí em todos os chats GPTs da vida, em toda a internet. O que faz a diferença para o cliente é o apoio para todo mundo. Quando a gente está apoiada, quando a gente está amparada com pessoas que pensam do mesmo jeito, pessoas que colocam a gente para frente, a gente vai mais longe. O ambiente influencia muito, vocês sabem muito bem disso, vocês são terapeutas. Então, você estar presente com aquela pessoa, você estar apoiando aquela pessoa num processo, faz com que ela vá mais longe, faz com que ela tenha resultado, e o resultado dela é resultado seu. Pontua para você. Ai, nossa, mas isso é muito, né? Nossa, meu Deus, mas será que eu posso usar isso no ambiente terapêutico, no ambiente espiritual? Claro que pode. Você não pode deixar de ser ético com o outro, você não pode deixar de infringir né, os valores do outro, mas com respeito, no seu lugar. Você não precisa fazer aquele marketing agressivo, você não precisa deixar de ser você porque tem que ser assim ou assado, né? Porque tem que vestir assim ou assado, porque tem que fazer vídeo mostrando. Se não é da sua personalidade, fazer vídeo ostentando, que no marketing de ostentação tá aí, né? Para todo lado. Não faça. Siga a sua essência, mas entenda, dentro da minha essência, dentro dos meus valores. Esse é o diferencial do Divinamente Humano. A gente respeita os nossos valores, a gente respeita a nossa essência, mas a gente também unifica, vai adaptando a realidade do mundo para nós, vai combinando. Primeiro, gente, a gente tem uma personalidade, a gente tem dores também, a gente também é ser humano. Não é porque a gente é terapeuta que a gente está livre de nada, a gente está incluído em tudo. Então, todos os desafios que todo ser humano tem, a gente tem também. Ou seja, existe muitas camadas na nossa personalidade, vocês sabem muito bem, que a gente vai descascando. Então, a que eu sou hoje não é a mesma do que eu fui ontem, não é a mesma que eu vou ser amanhã. A gente está em constante processo evolutivo. Nós terapeutas, então, a gente adora isso, né? Adora esse movimento.
E é sempre esse olhar, quem eu sou hoje, quais os valores, né, eu estou aqui comigo, carrego comigo e que são importantes para mim, mas trazer essa mentalidade estratégica para conectar, entender, gente, o meu método é sempre isso, sempre tem essa base, entender que não há conflito, o sucesso está em integrar e não em separar. Eu tenho uma essência, eu tenho valores, eu tenho coisas que são muito importantes para mim, negociáveis, mas existe um mundo, eu preciso vender, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar minhas formações, e como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou pensar estrategicamente o meu negócio, e é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, por isso que eu estou trazendo essa mentalidade, porque como eu disse no início da live, depois que eu comecei a trazer estratégias da consultoria ambiental para dentro do meu negócio de terapia, as coisas começaram a mudar. E eu tenho buscado cada vez mais ampliar essa minha mentalidade empreendedora para o nicho de terapias também. E aí, eu ouvi uma frase esses dias que mexeu muito comigo, muito, mas muito, que foi assim um empurrão para eu voltar realmente para as redes com mais força para divulgar meu trabalho, que veio esse projeto que está começando aqui agora, que a frase é a seguinte: vazio existencial não é falta, é excesso. E eu comecei a olhar para mim, eu não sei se essa frase ela faz sentido para todas as etapas da vida, mas na etapa que eu estou hoje, faz todo o sentido. Porque eu comecei a ver que eu comecei a ter umas sensações de vazio, nossa, mas o que tá faltando agora? Parece, aí eu olho para fora, parece que tá tudo certo, parece que tá tudo caminhando, mas olho para dentro, nossa, tem alguma coisa aqui. E aí eu fui entendendo que realmente eu tenho muito para entregar da minha experiência. De novo, a história de vida. Eu vim do mercado corporativo, eu vim de empresas, eu lido com empresas dentro da consultoria ambiental o tempo todo, né? Eu tenho uma empresa de consultoria desde 2017. Então eu lido com essa questão de empreender o tempo todo. E eu resolvi trazer isso para o mercado terapêutico. Por vários motivos, né? Por vários motivos. Claro, por fazer parte do meu empreender também, né? Não tem nada de errado nisso. Por fazer parte do meu empreender também. E eu quero apoiar quem quiser viver de terapia, porque como eu disse, né? Apesar de ter muita gente usando os chats da vida como terapeuta, o chat GPT, ele é um viés de confirmação. Né? Ele vai absorvendo ali o seu jeito. Existe um estudo sobre viés de confirmação, muitos terapeutas já devem conhecer. Se você não conhece, é um tema bacana para você estudar, para ampliar e melhorar ainda mais seus atendimentos. E todas as IAs funcionam nesse viés de confirmação. Então, ou seja, ela dá um alívio, mas ela não vai substituir nunca um olhar terapêutico, de verdade, humano ali. Não vai. É um recurso para quem às vezes ainda não pode pagar, é um apoio ali inicial, mas para quem quer de verdade, esse mercado nosso, ele é uma crescente para os próximos anos, tá? Mas você precisa realmente mudar a sua visão. Resolver as dores de cobrança, que existe aí a questão de cobrança dentro de você, que foi o primeiro pilar que a gente falou. Trazer estrutura para o seu método, para o seu negócio, para os seus atendimentos e para o seu negócio. E ampliar cada vez mais essa visão empreendedora, tá? Então eu falei que a grande erro de todo empreendedor, terapeuta, é vender sessão. A gente não vende sessão, você vai parar. Eu vou te falar que assim, ó, que às vezes quando um cliente ou outro, que eu já ofereci todo o pacote, já ofereci meus métodos e ele realmente, não, eu quero só uma sessão. Eu quero só o curativo mesmo nesse momento que tá doendo muito. Eu vendo se eu tiver agenda livre. Mas é o último caso. É o último caso, tá? E mentalidade de negócio. Tá todo mundo ficando cansado de atendimento automatizado. Nosso público são público que chega com dores.
para o nosso público, para o nosso tipo de cliente, esse atendimento por IA, por automatização, ele pode ser só aquele comecinho ali, às vezes, para ajudar rapidamente, mas logo ele precisa de um atendimento humano. Ou você precisa ter uma pessoa com você, ou se você ainda não tem condições de ter uma pessoa com você, você tem que atender esse cliente. E outra, venda no 1 a 1. Você tem que ficar seguro em vender o seu método. Isso é mentalidade empreendedora do mercado terapêutico. Você precisa, no princípio, você vai fazer as vendas. É você que vai ter que olhar no olho do cliente, explicar seu pacote de atendimentos, explicar o que ele resolve, fazer o pitch de vendas. Sim, o que é um pitch de vendas? É oferecer, falar o preço, falar as vantagens, falar por que é vantajoso investir em você. É super importante, tá? Fazer tudo isso. Deu para dar uma ideia, eu acho, na nossa aula. Nossa, essa aula poderia dar uma imersão de um dia inteiro. E vai dar uma imersão de um dia inteiro, tá? No dia 22 de novembro, vou fazer uma imersão das 10 às 18 horas, totalmente online, onde eu vou destrinchar o meu método de Divinamente Humanos mesmo, que eu estruturei para poder faturar realmente, né, para que você possa faturar realmente aí pelo menos esses 10 mil reais por mês. Como eu disse, você pode ir muito além, depois que você incorporar a mentalidade, curar aí as suas questões de por preço de vender e tudo o que está por trás disso, né, as dores por trás dessa dor, e criar uma mentalidade empreendedora, tá? Então ali nessa imersão eu vou te ajudar. E se você, vou te ajudar a entender, num dia, claro que a gente não resolve, mas você vai ter pelo menos uma visão de um passo a passo e um passo a passo direcionado para você fazer. E é um valor assim simbólico essa imersão, R$47. Só realmente para você gerar um compromisso com você mesma de estar presente. Esse valor é simbólico, é só para você, com você, gerar esse compromisso de estar presente nesse dia, para aprender um passo a passo para estruturar o seu negócio de terapia, ok? E se você já me conhece, se você já está mais perto do meu trabalho, e se você já quer, não, eu quero um acompanhamento mesmo, eu quero implementar, eu quero que você pegue na minha mão para implementar esse passo a passo. Esse programa também já existe, tá? Esse programa também já tá todo estruturado, é só ter, inclusive na link da minha bio, tem uma aplicação para ele, né? É um questionário rapidinho que você preenche ali em 2, 3 minutinhos, para eu entender que fase que você tá, e aí em seguida eu vou fazer um contato, vou te chamar no WhatsApp e a gente vai conversar mais, eu vou te explicar mais, tá? Então é só preencher ali a ficha de interesse que tá na minha bio e te chamo, entendo o seu momento ali a partir dessas questões, já te chamo no WhatsApp pra gente conversar melhor, ok? Deixa eu ver aqui, tô olhando meu roteiro da aula, se eu esqueci de trazer alguma coisa pra vocês. Então é isso, gente. A nossa aula, vamos recapitular? O objetivo da nossa aula hoje foi trazer 3 pontos, né? 3 temas, pilares fundamentais que atrapalham você a ter resultado no seu negócio. Então a gente falou da dificuldade de colocar preço e de toda a mentalidade que está envolvida nisso. As dores por trás dessa dor, né? Que é por preço, que é cobrar pelo seu trabalho. Volta aí, assiste de novo se for preciso. A vantagem dessas lives da quarta-feira, né? Toda quarta-feira, 10 horas, a gente vai ter essa aula, live. Eu acredito que ela não vai continuar aqui no Instagram, porque eu sou muito visual e eu gosto de trazer slides para você. Então, eu tô configurando aqui pra gente já fazer na rede vizinha, mas aí eu vou dando notícias aqui para vocês como é que vai ser semana que vem, tá? Então, essas aulas é bom por isso, você volta, assiste de novo, tira dúvida. Então volta, assiste de novo se você tiver dúvida na dor por trás da dor. E isso é algo que a gente tem que estar, nós enquanto terapeutas, sempre cuidando, tá? Porque camadas, né? Vocês sabem, a gente tira uma camada, aparece outra. Segundo pilar que a gente falou, segunda dor que a gente falou, muito comum, que atrapalha
o nosso faturamento é a falta de estrutura do negócio, falta de estrutura do próprio método às vezes. Às vezes eu tenho uma ferramenta, mas ferramenta não é método de atendimento. Eu preciso ter um método de atendimento, tá? E o Divinamente Humanos tem um método de atendimento. Se você não tiver, já dei algumas dicas, também volta e assista. A terceira e última dor é falta de mentalidade de negócios, empresarial, falta de conhecimento, de achar que eu sou terapeuta, eu só tenho que estudar para ser terapeuta. Não, no mundo de hoje não é assim. No mundo de hoje eu sou terapeuta, ou eu tenho qualquer outro negócio, eu preciso entender de como eu vendo, eu preciso entender de como eu trago cliente para o meu negócio, eu preciso entender como eu pego a minha rede de contatos que eu já tenho, e você vai começar a ir por aí, através da rede de contato que você já tem, porque você para fazer caixa, para fazer, né, levantar um dinheiro mais rápido ali, fazer seu primeiro faturamento mais rápido, é através da sua rede de contatos, e aí você vai ter que buscar, parar e se dedicar a divulgar o seu trabalho, a contar. Gente, presta atenção, ninguém tem que adivinhar o que você faz, tá? Ninguém vai adivinhar se você não vier e contar. Por que eu tô aqui contando, fazendo live? Fazendo live na terça-noite, falando de questões emocionais, para mostrar o quê? Que eu sou terapeuta, mostrar a minha capacidade enquanto terapeuta. Para que eu tô fazendo live 10 horas da manhã, te ensinando a ser um terapeuta de sucesso? Para mostrar para você que é terapeuta, que eu tenho uma bagagem empresarial, que eu posso contribuir para você, te ajudar a estruturar o seu negócio e a faturar mais com o seu negócio de terapias, tá? Então, gente, isso aqui é aula. Tudo é aula, né? Como já dizia o meu professor Conrado Adolfo, tudo é aula. Não só o que eu te ensino, mas o como eu faço. Observa também o que eu estou fazendo. Observa também as estratégias que eu estou usando para você também replicar. São estratégias que eu também aprendo com outras pessoas e vou implementando no meu negócio. E às vezes pago muito caro para ter acesso a essas estratégias, tá? Então, tudo é aula, não só o que eu te falo, mas também o que eu faço. Observa também o que eu faço, ok? Então, terceira dor que a gente trabalhou nessa aula foi a questão da mentalidade empreendedora. E recapitulando, fiz 2 convites para vocês. Um convite para você conhecer mais desse método que eu trouxe para o meu negócio terapêutico, para estruturar o meu negócio terapêutico, que é baseado na minha metodologia do Divinamente Humanos, que é essa integração do conhecimento profundo, do autoconhecimento profundo, com a vida prática cotidiana, implementar mesmo aqui, ó, mão na massa também, unir essas duas coisas. Então, dia 22, a gente vai ter das 10 às 18, recapitulando essa imersão para você aprender esse passo a passo. E se você já me conhece e quer ir além, quer que eu pegue na sua mão e faça junto de você essa estruturação do seu negócio, a gente já tem um modelo também, é só preencher ali a ficha de inscrição. Fechando, gente, eu quero trazer de novo o que eu trouxe no início da nossa aula de hoje. O mercado de terapias, o mercado de desenvolvimento humano tende a crescer muito nos próximos anos, mesmo com a inteligência artificial, e principalmente por causa dela. Porque as pessoas vão ter que mudar rápido, muitas profissões vão deixar de existir, tá tudo mudando muito rápido. Então muitas pessoas vão precisar de apoio, muitas pessoas vão precisar que você dê a mão para elas fazerem transições, mudarem a vida, reestruturarem, e nós terapeutas seremos importantíssimos nesse processo, tá? Então se dedica, existe um campo muito crescente aí para os próximos anos, e eu tô aqui pra gente caminhar junto. Fique comigo nas lives de toda quarta-feira às 10 horas e nos programas, naquilo que eu tô oferecendo também para você se desenvolver. Se for o seu momento, vai ser um prazer estar com você aqui. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Eu aviso nos stories se vai ser aqui no Instagram ou se vai ser no canal vizinho, tá bom? Beijo na alma de quem assistiu agora, beijo na alma de quem vai assistir depois. Eu ia fechar, mas olhei pro lado, gente, tinha um tarô.
né? Terapeuta nem gosta de tarô, né? Nem gosta de uma cartinha. Então, vou encerrar lendo uma cartinha aqui para nós. Vamos ver o que sai pra gente fechar a nossa primeira aula. Gratidão. Gratidão. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos. Celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de agradecer. Celebre a sua existência. Beijo, até semana que vem.